Cerca de 130 mil crianças palestinianas com menos de 10 anos têm falta de comida e de medicamentos devido à nova ofensiva militar israelense no norte de Gaza. Essa declaração foi feita pela organização não governamental Save the Children. A ONG sublinhou que as crianças estão retidas há 50 dias em zonas no norte do enclave que são praticamente inacessíveis ao pessoal humanitário. As crianças não estão a receber alimentos ou medicamentos, apesar dos avisos de várias instituições sobre a fome no enclave palestiniano, quando Israel é reiteradamente acusado de criar restrições à entrega de ajuda humanitária em Gaza. A ONG afirmou que as crianças palestinianas que vivem nestas áreas estão quase totalmente privadas de alimentos, água e medicamentos desde 6 de outubro, quando Israel declarou a área encerrada diante de uma nova ofensiva terrestre, o que levou o Comitê de Revisão da Fome a afirmar que a fome é iminente ou já está a ocorrer. A organização Save the Children especificou que não consegue entrar no norte de Gaza há mais de 7 semanas para entregar pacotes de alimentos a 5 mil famílias, juntamente com 725 kits de higiene e outros suprimentos de ajuda humanitária. Anteriormente, tinha conseguido intervir através de parceiros locais para distribuir ajuda a cerca de 15 mil crianças. Por todas estas razões, o diretor-geral da ONG no Médio Oriente, Jeremy Stoner, afirmou que a situação nesta área não é adequada para a sobrevivência humana. O Greenpeace África classificou de colonialismo climático o acordo financeiro na COP29. Através deste acordo, os países ricos pagarão cerca de 288 mil milhões de euros anuais ao mundo em desenvolvimento para custear a ação climática no continente. Os cerca de 200 países reunidos na Cimeira de Baco selaram o acordo no sábado para estabelecer a nova meta de financiamento do clima que substituirá a anterior, fixada em 100 mil milhões de dólares por ano, cerca de 96 mil milhões de euros. Um acordo que a Greenpeace África considerou o mínimo, argumentando que, na realidade, são necessários 1,3 bilhões de dólares em financiamento público para as comunidades vulneráveis ao clima em todo o mundo. O político pan-africano Fred, da organização ambientalista Greenpeace África, considerou que a oferta é inadequada. A oferta do norte global não é apenas inadequada, é um insulto a todos os africanos que já estão a sofrer com as catástrofes climáticas. Isto não é financiamento climático, é colonialismo climático. Na sua opinião, o acordo da COP29 é uma aula magistral da injustiça histórica que trai a justiça climática e ridiculariza o princípio do poluidor-pagador. Enquanto o nosso continente arde, inunda e passa fome devido a uma crise que não criamos, as nações ricas oferecem cêntimos enquanto embolsam milhares de milhões em lucros dos combustíveis fósseis. Segundo o mesmo, as promessas vazias do norte global não vão alimentar os deslocados pela seca nem reconstruir as comunidades destruídas pelas cheias, afirmou a mesma fonte, que tenciona continuar a trabalhar para obter mais fundos antes da COP30 a realizar no próximo ano em Belém, no Brasil. O Giro pelo Mundo de hoje começa pelo Reino Unido, país onde pelo menos 5 pessoas morreram durante a tempestade Bert. Depois da Irlanda, a tempestade Bert chegou ao Reino Unido, provocando cheias severas em várias partes do território.
Esta segunda-feira, depois de um fim de semana de chuva intensa, centenas de proprietários de habitações e negócios em Inglaterra e no país de Gales continuaram a lutar contra as águas após as chuvas generalizadas. Vários operadores ferroviários cancelaram serviços, uma vez que mais de 180 avisos de inundações continuaram em vigor na sequência da tempestade Bert, que assolou o país com chuvas torrenciais e fortes rajadas de vento durante o fim de semana. De acordo com as autoridades ambientais e de emergência, caíram 130 milímetros de chuva em algumas zonas, fazendo com que alguns rios transbordassem as suas margens e transformando as estradas em cursos de água. Pelo menos 17 pessoas estão desaparecidas após o naufrágio de um barco turístico no Mar Vermelho, avançou a imprensa internacional citando fontes das autoridades egípcias. Segundo um comunicado do governador da região do Mar Vermelho, 28 pessoas foram resgatadas pelas equipas de salvamento, mas pelo menos 17 continuam desaparecidas. A embarcação naufragou ao largo da cidade egípcia de Marsalam. O barco tinha saído de Marsalam para uma viagem de 5 dias e pediu ajuda na madrugada desta segunda-feira. Não foram apuradas por agora as causas do naufrágio, mas a Agência Meteorológica do Egito emitira no sábado um aviso para agitação marítima no Mar Vermelho e aconselhou a que fossem evitadas atividades marítimas durante todo o fim de semana. O senador luso-americano de Connecticut, Rick Lopes, alertou os portugueses indocumentados nos Estados Unidos para os riscos reais de deportação, advogando que o presidente eleito Donald Trump não se importa se são bons ou maus imigrantes. Filho de imigrantes de Mira de Eira, o democrata Rick Lopes tornou-se, em janeiro de 2021, no único senador luso-americano no estado de Connecticut, tendo sido reeleito no passado dia 5 de novembro. O pequeno empresário, que foi convencido por amigos a entrar no mundo da política norte-americana, acompanhou de perto o percurso de imigração dos pais que, com uma vida preenchida por trabalho duro, fazem parte daquilo que tornou grande os Estados Unidos.